Olá, se você quer saber mais sobre o que é transtorno de estresse pós-traumático, fique até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da Clínica Regenerate e no meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral e toda semana tem o Neuronews, no qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você. E se você não quiser perder nenhuma novidade do canal, se inscreva no canal e clique no sininho. Assim você vai ter a notificação de todos os novos vídeos e não vai perder nenhuma novidade. Transtorno de estresse pós-traumático. Em inglês é chamado TPST. No Brasil é TEPT. Mas o que é isso que é tão falado em filmes, nos Estados Unidos é tão comentado e aqui no Brasil é mais ou menos valorizado agora que está começando a ter uma ordem de conhecimento e reconhecimento dessa entidade médica, dessa doença bem maior. Primeiro vamos entender o que é o mecanismo disso. Que o transtorno de estresse pós-traumático é uma reação anormal de algo que é normal no ser humano e em quase todos os mamíferos e animais. Porque a memória ela é intimamente atrelada às emoções. E isso é uma forma da gente lembrar e ter sobrevivência. Porque imagina, vamos supor, um bichinho lá na savana, um leopardo estava de noite bebendo água lá num lago e vem um jacaré e quase que mata, pega ele, morde no pescoço, sacode para lá e para cá, passa aquele sufoco do caramba, ele com muito custo consegue desvencilhar, sai daquela lagoa, sai correndo fugido, sobreviveu, sabe? Ficou muito ferido, gastou um tempo, curou a ferida, mas sobreviveu àquele evento de beber água na lagoa à noite. E isso fica extremamente marcado no cérebro daquele leopardo, para que toda vez que ele estiver perto de uma lagoa à noite, ele fique muito mais atento com o jacaré. E o cérebro dele vai ficar muito mais atento a jacarés e a lagoas. Por quê? Se ele vê jacaré por perto, ele não vai chegar tranquilo achando que é de boa, é fácil, não tem problema para ele. E se ele estiver perto de uma lagoa, ele vai ficar muito mais atento se não tem jacaré, especialmente se for à noite, que foi o momento do evento traumático para ele. No rio ele vai beber água, em outros momentos da cachoeira, não vai ter problema, mas tudo que remeta beber água à noite, ou lagoa, ou jacaré, ele já vai ficar muito mais atento porque ele quase que morreu. E ele já vai ficar pronto para lutar, para fugir, ele já vai estar pré-tensionado, ele vai estar todo pronto para entrar na luta ou na fuga, caso tenha qualquer situação que lembre aquilo. Porque se ele lembra disso, ele sobrevive. Se ele vai lerdar de novo na lagoa e beber água na lagoa com jacaré, tem risco do jacaré ir lá e comer ele. Isso não é diferente nos humanos. Da mesma forma, quando um ser humano sofre um trauma, isso grava dentro dele de uma maneira grande para que, se ele tem algo que ele entendeu que ameace a vida dele, ele saiba estar pronto para reagir para aquele momento novamente ou evitar ele. E isso, o desenvolvimento do trauma, isso que é a pegadinha da coisa, ele pode ser agudo ou pode ser crônico. Agudo, a pessoa tem um desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático de forma aguda, pode ser um acidente de carro, a pessoa está viajando de carro e perdeu o controle do carro numa curva, o carro capotou, quase que morreu, passou um sufoco do caramba, a pessoa estava dirigindo muito rápido e na chuva. Ela, toda vez que estiver dirigindo na estrada, especialmente chuva ou tiver curva, a pessoa vai maneirar sempre naquilo. Isso se ela conseguir dirigir. Ou a pessoa teve a morte de uma pessoa de uma maneira muito abrupta, muito violenta, que nem estava saindo, foi um assaltante, foi e atirou na esposa, do lado dela. Ou então a pessoa estava saindo do banco e sofreu um sequestro relâmpago.
E isso tudo pode gerar um transtorno de estresse pós-traumático agudo. E que nem tem essas tragédias naturais, que nem teve lá de Brumadinho, morreu um monte de gente, um monte de outras pessoas sobreviventes, elas provavelmente vão desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Existe o crônico também. O crônico é a pessoa que vai sendo exposta a sucessivas agressões, a sucessivos traumas, e isso gera o trauma dentro dela. Isso pode ser pessoas que estão em guerra, a pessoa que está num ambiente de guerra ou de conflito, que constantemente está vendo barulho de tiro, gente morrendo, explosão, gente morrendo. A pessoa volta, vive inteira de lá, mas com o transtorno de estresse pós-traumático da guerra. Isso não desenvolve com um tiro, não desenvolve com uma morte, é com sucessivas exposições. E pode ser também uma pessoa que está num trabalho onde está tendo sucessivos abusos morais, está o chefe toda hora humilhando. Se tem sucessivas humilhações, sucessivos abusos morais no ambiente de trabalho, a pessoa pode desenvolver transtorno de estresse pós-traumático relacionado ao trabalho. Ou em casa mesmo, de agressões físicas. Se a pessoa sofreu abusos físicos ou sexuais repetidas vezes, a pessoa pode desenvolver transtorno de estresse pós-traumático devido a abusos físicos também, de maneira crônica. Para o diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, tem os critérios muito bem definidos pelo DSM-5, que são ter pelo menos um sintoma de revivenciar, a experiência, pelo menos um sintoma de evitação, pelo menos um sintoma de excitação ou reatividade anormal, e também 2 sintomas de excitação e reatividade anormal e 2 sintomas de cognição e humor alterado, tá? Só refrisando, um sintoma de revivenciar, pelo menos um sintoma de evitação, um sintoma de excitação ou reatividade anormal e 2 sintomas de cognição e humor. Bem, você que nos está vendo, escreva nos comentários o que você acha disso, você já viu ou conhece ou já pensa que alguém possa ter transtorno de estresse pós-traumático. Pois aqui no Brasil a gente fala pouco disso. Nos Estados Unidos isso é muito comum por conta dos soldados, os veteranos de guerra. É comum de se ter transtorno de estresse pós-traumático. Mas aqui temos muitas pessoas que vivem em situação de muita precariedade ou análogo a regiões de guerra, que nem morros, favelas, regiões de conflito constante. E além disso, temos também situações em empresas e corporações que têm, sim, situações de abuso moral e violência moral constantemente. E dentro de casa também, regiões domiciliar, que é muito comum também, não relatado, e muitas vezes a própria pessoa, muitas vezes a mulher, não percebe e não acha que isso seja uma violência contra ela. E vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma paciente que ela começou a vir em mim porque ela estava tendo dores, tendo choques pelo corpo, ela ficava perdida, ela não conseguia mais trabalhar, não estava tendo memória de nada e qualquer coisa ficava tendo as reações pareciam choques e formigamentos e dor no corpo inteiro, um monte de problema. E quando eu fui investigar a fundo isso, e ela estava tendo dificuldade até mesmo de vir para São Paulo para vir fazer a consulta aqui, porque ela evitava a região do meu consultório, ela não queria vir aqui. E qualquer coisa mínima que lembrasse o trabalho dela, ela já ficava assustada, tinha choques, começava a chorar, começava a ter uma reação absurdamente fora do normal e constantemente tinha sonhos e lembrava das coisas do trabalho. Se apitava um celular, ela achava que já era do trabalho e começava a ter reação de pânico. Isso, quando eu comecei a ver, eu vi que isso era reação de transtorno de estresse pós-traumático. Ela veio para um monte de sintomas, esquecimento, dores de cabeça, choques, dificuldade de dormir, mas o conjunto como um todo era do transtorno de estresse pós-traumático, porque ela sofreu
sucessivos abusos morais no trabalho dela. E foi tão sistemático, que isso quebrantou ela e deixou ela traumatizada com tudo que relacione ao trabalho, local de trabalho, trabalho em corporações. E isso é relativamente comum no mundo de corporações. Bem, só então para a gente refrisar, a pessoa tem que ter pelo menos um sintoma de revivenciar. Tem que ficar revivenciando a situação ou as situações do estresse que causou o trauma nela, com flashbacks, pessoa do nada está acordada, fica lembrando a coisa, ou ela está sonhando, ela sonha com aquilo, e do nada ela começa a ter coração acelerado, aumentar a transpiração, começar a ter o fenômeno de reviver aquele momento, ter pesadelos, ter pensamentos assustadores, ficar pensando de coisas assustadoras em relação àquilo. Isso pode ser tanto uma coisa aguda quanto da crônica. A pessoa pode ter também, tem que ter pelo menos um sintoma de hiperexcitação ou reação anormal, que inclui a pessoa ficar facilmente assustada. A pessoa está de boa, cai um treco, dá um barulho mais alto, a pessoa tem sintoma de susto, toca um barulho de chamada que lembra a chamada do telefone corporativo, a pessoa já começa a ter aquilo. Fala no trabalho, fala naquele prédio X, a pessoa já começa a ter aquilo. Ter dificuldade para dormir, que ela fica muito tensa. Ter explosões de raiva, a pessoa coloca, que não sei o que, começa a ter reações muito explosivas. Ter pelo menos um sintoma desses de hiperexcitação ou reações anormais. Ter pelo menos também sintoma de evitação. Sintoma de evitação, a pessoa começa a evitar qualquer coisa que lembre ao trauma da pessoa, ficar longe de lugares, eventos, objetos ou pessoas que lembrem a experiência traumática. Aquela pessoa que teve muito abuso moral na X empresa, ela sempre evita aquela pessoa, ela foge de reunião, ela fica pegando trabalho fora, ela fica tentando ir em outros setores, ela fica fazendo trabalhos no computador, no cubículo dela para evitar qualquer coisa, ela fica evitando pensamentos e sentimentos que vão lidar com o trauma. Por exemplo, se tem que falar naquela pessoa, se tem que falar naquela reunião, se tem que falar daquele tema, se tem que falar daquele banco que a pessoa foi sequestrada, daquele local, a pessoa evita disso. E ela começa a evitar locais, temas que estão relacionados ao trauma que ela teve. E tem que ter sintomas de cognição e humor. A pessoa começa a ter alteração das emoções dela. Ela começa a ter dificuldades para lembrar dos principais eventos, principais momentos do evento traumático. Ela começa a ter pensamentos negativos sobre ela própria e sobre o mundo. Ela começa a ter sentimentos distorcidos e com culpa ou vergonha de si própria. Ela começa a ter pouco interesse por atividades que causam prazer e são agradáveis a ela, e começa a desenvolver sintomas também de depressão e de ansiedade, tá? E bem, para entender o que pode facilitar de ter um fator predisponente ao transtorno de estresse pós-traumático e fatores de resiliência, eu vou citar alguns. Fatores que podem predisponer a um transtorno de estresse pós-traumático é ter também, por exemplo, viver em ambientes de conflito e traumas e violência. Se a pessoa vive, às vezes mesmo que ela não seja alvo daquela violência, daqueles traumas, mesmo que ela não tenha o contato com aquilo diretamente na família dela, se ela está constantemente exposta a esses traumas e violências perto dela, ela tem maior propensão. Se a pessoa sofreu traumas na infância, mesmo que ela não tenha traumas agora, ela pode ter maior chance de desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Se a pessoa não tem nenhum ou muito pouco apoio após o evento pós-traumático, maior a chance do desenvolvimento do estresse, do transtorno. Se ela tem que lidar com um estresse extra além do evento traumático, isso aumenta o risco dela desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Exemplo, a esposa assassinada do lado da pessoa.
Aí o cara ainda tem que lidar com o partilha de bens, pois familiares vão ter que ficar enchendo o saco por conta disso, seguro, enterro, velório, policial, depoimento, risco e ameaça da própria vida dele ainda. Se a pessoa ainda tem outros problemas além do próprio trauma, aumenta o risco de desenvolver o transtorno. E o que são os fatores que aumentam a resiliência da pessoa? A pessoa buscar apoio em outras pessoas, amigos e familiares, encontrar um grupo de apoio a pessoas que sofreram o mesmo evento traumático, tipo um grupo de apoio de veteranos de guerra, um grupo de apoio das vítimas de Brumadinho, um grupo de apoio das vítimas do João de Deus, um grupo de apoio das vítimas do abuso moral de tal chefe. Se a pessoa aprender a lidar bem com as suas próprias emoções diante de um perigo, por exemplo, a pessoa vai ter que treinar perigos menores e treinar as reações dela para controlar as emoções dela diante de um perigo menor. E às vezes tem que começar com coisa pequena. Vamos supor que a pessoa teve muito trauma com o chefe e tem medo de largata ou de sapo. Aí ela vai começar a controlar o medo dela frente ao sapo. E frente ao sapo ela vai aprender a lidar com as emoções do medo. E isso vai ajudar ela a lidar com as situações, as emoções de medo do transtorno de estresse pós-traumático. E ela tem que aprender a se sentir, a reagir de forma eficaz quando estiver sentindo medo. Se ela sentir medo, ela não ficar paralisada. Ela tem que aprender a treinar a não ficar paralisada pelo medo. Quando ela treina isso, ela reage, ela sai da paralisia, ela consegue ter maior capacidade de lidar com o transtorno de estresse pós-traumático. Então, você que está vendo o vídeo, e se você conhece alguém que possa ter um transtorno de estresse pós-traumático, envie o vídeo para essa pessoa, que essa pessoa pode ter o diagnóstico e ter a chance de ter um tratamento correto e adequado para o transtorno dela e ela ficar livre desses sintomas. E veja aqui ao lado que eu preparei uma surpresa muito legal para você. Temos outros vídeos no meu canal sobre o tema. Dê aquele like, dê aquele joinha e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais!